bem, os destaques do mercado agrícola agora aqui no Dia a Dia Rural. Silmar, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Bom, conta pra gente como os mercados vão abrindo nesse último dia da semana. Muito bom dia, Lilian. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Lilian, hoje é sexta-feira, como todas as sextas-feiras, o mercado dá uma recuada, dá uma pausada, atua de forma um pouco mais calma aqui diante do fim de semana. O pessoal não gosta de tomar muito risco nas bolsas internacionais numa sexta-feira. É o que está acontecendo exatamente no dia de hoje. Mercado de grãos com quedas predominantes, soja caindo 0,3% na Bolsa de Chicago, milho 0,4%, trigo agora há pouco caindo 1,1%. Na Bolsa de Nova York não é muito diferente o cenário do mercado, o algodão cai 1 ponto percentual, café cai mais 2,3%, é o café arábica particularmente, açúcar bruto também, todos são produtos que subiram ontem, hoje estão nesse processo aqui de vendedor tomando conta, ou seja, a predominância do vendedor, portanto, os preços caindo. Açúcar bruto, queda de 1%, cacau também cai 0,9%, e a grande exceção aqui é o suco de laranja, como tem sido nos últimos dias. O suco de laranja está disparando no mercado internacional, por conta, em primeiro lugar, da entre-safra brasileira, está acabando o nosso suco de laranja, o maior exportador mundial. Segundo, a quebra da safra da Flórida, foi um desastre. É a pior safra de laranja da Flórida, que é a nossa concorrente aqui no mercado de suco, em 90 anos, praticamente toda a história, ou seja, produção praticamente nula lá no nosso principal concorrente, também principal consumidor de suco de laranja, que são os Estados Unidos. Tanto o Brasil aqui nadou de braçada até agora, os preços estão lá nas alturas, não tem muito o que aproveitar agora, porque também os nossos estoques estão acabando. Estamos aqui na entre-safra de suco de laranja aqui no Brasil. Boi gordo no mercado futuro B3 com leve alta de 0,1%. Mercado financeiro, eu acho que eu já mencionei, mas vou mencionar outra vez, com dólar subindo 1,3% nesse momento, R$ 5,11, e o petróleo subindo no mercado internacional 0,5% para $82,50 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui do Brasil. Muito bem, Silmar, a gente deu agora há pouco aqui essa previsão global para o algodão, né? Como que você vê isso em termos de mercado? Deve afetar essa queda global para a gente aqui? Vai ser benéfica em termos de preço? Como que você vê o mercado daqui para frente? Em princípio, sim, nós temos uma produção menor em globais, vários países que são concorrentes nossos têm produções menores, é o caso da Índia, por exemplo, está dando um certo reflexo positivo nos preços do algodão no mercado internacional, que tem subido bem ultimamente. Por outro lado, o plantio aqui da nova safra brasileira está atrasado, isso também está influenciando a alta dos preços no mercado internacional. Então, não se sabe se o Brasil vai conseguir plantar tudo aquilo que os produtores vinham planejando. Esse é um ponto de interrogação importante. Por outro lado, temos fatores positivos e negativos em termos de mercado internacional, de consumidores. A China, com a recuperação da sua economia, deve comprar mais algodão esse ano, que é a maior importadora mundial e a maior consumidora também da fibra. Por outro lado, temos a Europa aqui, os Estados Unidos, os países do Ocidente aqui, enfrentando recessões econômicas nesse ano de 2023. Isso significa um potencial de recuo nas importações, no consumo de algodão ou de tecidos feitos à base de algodão. Então, são fatores conflitantes e, por enquanto, o cenário ainda é positivo em termos de preço para o algodão brasileiro, mas não se sabe se isso perdura por muito tempo. É isso aí, a gente vai seguir acompanhando. Silmar, agora outro destaque também é esse índice medido aí pela FAO, né? A gente está falando tanto de inflação no mundo, inflação dos alimentos, e a gente teve aí esse índice de preços medido pela FAO, que caiu pelo 10º mês seguido, né? Que se explica isso? Como que esse índice traz, né? Qual a medição desse índice? É uma queda relativa. A gente deve lembrar que nós tivemos um primeiro semestre do ano passado com a explosão dos preços internacionais dos alimentos por conta da guerra da Ucrânia e ainda pelos reflexos aí da Covid, né? O impacto da Covid também na produção de vários tipos, na produção e na logística, por exemplo, de vários tipos de insumos para a agricultura. Então, isso fez com que os preços explodissem no mercado internacional no primeiro semestre do ano passado. Então, agora está havendo esse recuo constante, já pelo 10º mês consecutivo, segundo aponta a FAO, porque é realmente comparado com um parâmetro bastante alto, mas não significa que os preços estão baixos no mercado internacional, nem que vão continuar baixos por muito tempo. É o caso, por exemplo, dos grãos, especialmente soja e milho. Nós estamos com perdas na produção em países importantes, como é o caso da Argentina, com uma quebra muito acentuada na sua safra desse ano, tanto de soja quanto de milho, por conta de seca, clima desfavorável.
no sul do Brasil não é muito diferente. O Rio Grande do Sul também deve colher possivelmente a metade do que pretendia colher com a safra de soja e milho desse ano. Tudo isso tem impacto em preços. A produção dos Estados Unidos de milho, por exemplo, na última safra de soja também não foi lá nada espetacular, os estoques também devem ser menores esse ano. Então tem todo um cenário aqui que inclui a Ucrânia, por exemplo, que novamente vai ter problemas para plantar uma safra normal nesse ano de 2023. Tudo isso conspira em favor de alta de preço nos mercados internacionais, sobretudo para soja e milho. Portanto, é bom ficar de olho aqui, porque essa queda nos preços internacionais dos alimentos não é uma constância daqui para frente. Possivelmente vamos ter novos aumentos, especialmente nesse setor de grãos, e isso tem impacto em carnes e em leite, por exemplo, porque nós estamos falando aqui dos dois principais ingredientes da ração animal, Lilian. Verdade, Silmar, complicado mesmo, né? Você mencionou a questão da Ucrânia. A Ucrânia que vai fazer um ano, né? A guerra entre Rússia e Ucrânia agora é dia 24 nesse mês, e a situação acaba afetando aí globalmente. E por falar assim nessa situação política externa, eu queria que você comentasse um pouquinho o que a gente teve essa semana, né? O chanceler alemão que veio aqui para o Brasil, se reuniu com o presidente Lula. Semana passada Lula estava na Argentina. Isso tudo traz à tona a retomada aí do acordo Mercosul-União Europeia, que a gente inclusive mostrou agora há pouco também. Você acha que essa aproximação de Brasil com a Alemanha, Brasil com a Argentina, mostra aí um protagonismo brasileiro nas negociações entre os blocos? Sem dúvida o cenário mudou. Para o presidente Lula, por exemplo, sempre foi favorável a essa negociação com a União Europeia. A União Europeia vê com bons olhos também a iniciativa do governo brasileiro agora de proteção da Amazônia, que era o grande calcanhar de Aquiles que nós tínhamos no governo Bolsonaro, ou seja, a Europa praticamente suspendeu qualquer tipo de contato para o arroço dessas negociações por conta das devastações aí da floresta amazônica. Como esse cenário está mudando agora, o pessoal tem um respeito muito grande aqui pela política que está sendo implementada pelo presidente Lula. Tudo isso ajuda no avanço dessas negociações. Mas é bom não ter muito otimismo aqui, porque protecionismo é uma coisa que continua na União Europeia, especialmente por parte da França, da Irlanda, por exemplo. São países muito protecionistas para a sua agricultura e sempre resistiram a alguns aspectos desse acordo com o Mercosul. Mercosul, União Europeia, na área agrícola, por exemplo. Então, isso pode ainda continuar dando uma empacada, retardando qualquer iniciativa mais abrangente aqui para esse acordo, especialmente com relação ao prazo. O presidente Lula quer fechar um acordo nesse sentido já no primeiro semestre. Acho muito difícil que isso aconteça por conta dessas resistências que ainda não foram vencidas no sentido do protecionismo europeu. Muito bem colocado, Silmar. Inclusive, hoje está acontecendo o Fórum LEAD em Lisboa, Portugal, e o ministro Lewandowski falou que a gente está vivenciando no mundo uma desglobalização. Então, de fato, o protecionismo, né, pegando muito forte aí nos países, querendo se proteger, e isso pode, como você disse, empacar novos acordos. Silmar, último assunto aqui para a gente passar régua. Taxação do etanol, né? A gente ouviu também agora o Francisco Jardim, deputado federal, aprovando essa medida, vai beneficiar a agroindústria aqui. Como que você acha que isso vai mexer com o nosso mercado? É uma medida protecionista, ela não é muito bem vista mundialmente. O Brasil tenta buscar aqui o fim do protecionismo global, porque isso interessa a nossa agricultura. Então não é muito conveniente a gente ser protecionista com a nossa, né? Então tem esse aspecto aqui que é um tanto negativo. Por outro lado, como bem pontuou aqui o deputado, serve como poder de barganha também em relação ao protecionismo dos Estados Unidos contra alguns dos nossos produtos, que inclui o nosso açúcar, por exemplo. Então pode servir como barganha para dar uma negociada e tentar baixar as restrições que nós temos para a entrada mais ampla do açúcar brasileiro no mercado americano. Vamos ver, pode ser que isso funcione, mas não deixa de ser uma espécie de chantagem. Muito bem, tá aí então a entrevista que nós mostramos há pouco do deputado Arnaldo Jardim, que é vice-presidente da FPA também. Silmar, obrigada pela participação aqui, um ótimo dia para você, um bom final de semana e até semana que vem. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda. Até, tchau, tchau.